Olá, boa noite, estamos de volta para a segunda parte aqui. Está empolgante, está muito empolgante essa mensagem, né? Está aqui as 10 palavras e a nova aliança, que eu já fui iniciou na primeira parte, nós estamos agora na segunda parte, né? Então, Deus abra o seu coração para entender bem esta mensagem. É uma mensagem muito importante. Pois bem, a pergunta que eu fiz no final da primeira parte, que é a seguinte: a nova aliança, que eu cito ali o caso de Isaías 53, o servo sofredor, onde Deus fez uma aliança com o servo sofredor, e o principal e os primeiros a se beneficiar do servo sofredor é o povo de Israel, que ele está mostrando lá, e o povo de Israel inequivocamente, indubitavelmente terá que enxergar na sua frente que a aproximação do Messias depende do reconhecimento desse servo sofredor, que nós comentamos lá na primeira parte. A pergunta é: este servo sofredor que fez uma aliança com o Eterno, e ela, portanto, é uma nova aliança, e que o povo judeu vai ter que compartilhar, participar dessa nova aliança, será que ela anula a anterior? Olha a pergunta difícil de responder. Eu citei lá que no mundo cristão acredita-se que sim, mas vamos encontrar uma resposta mais clara dentro da Torá, né? Eu me lembrei aqui ainda há pouco que quando Deus escolheu Abraão, eu vou fazer essa lembrança do que aconteceu no passado, para você ver como Deus lidou com as alianças, né? A primeira aliança que Deus fez com Abraão, que foi consagrada, sacramentada ali com a oferta de Isaac no Monte Moriá. Mas a primeira promessa que Deus fez a Abraão é: sai da tua terra e eu vou te levar para uma terra que tu vai assumir, será a tua descendência. Foi uma promessa. E durante muitos anos, até a sua morte, Abraão viveu naquelas terras, mas eram promessas. E deve ter comprado alguma terra, mas só que toda a terra não era dele. Se ele comprou alguma terra, ele comprou, sim, ele comprou terra. Mas todas as terras não eram dele. Ele era um morador ali, sabia que Deus tinha prometido a ele. Abraão, Isaac, Jacó. Esse foi o período, um ciclo, uma fase. Depois tem a fase de José, que leva eles para o Egito. Depois eles vão voltar, depois José morre. Eles vêm para o Egito livres e viram escravos. É uma fase, é uma segunda fase. Os escravos ficaram distantes da terra da promessa. Mas saem livres através de Moisés. Moisés, que não é criado como escravo. E é usado para libertar o povo judeu. E através de Moisés é feita uma aliança, uma nova aliança, e ali nasce o judaísmo. Que no caso de Abraão não era judaísmo. Abraão era um praticante da fé, adorador do Eterno, mas não era judaísmo. Então o judaísmo nasce com o Monte Sinai. O Monte Sinai, quando recebe a lei. E desta vez eles voltam e entram para a Terra Santa, mas dessa vez não como promessa, mas como posse. Agora eles são donos da terra, moram na terra. Então a aliança que Deus fez com Abraão, ela foi sacramentada, ela foi consolidada com uma segunda aliança. A segunda aliança consolidou tudo o que Deus havia prometido a Abraão.
E muitos ensinos que foram introduzidos na, na aliança do Monte Sinai, né, já tinha sido ensinado a Abraão. Então veja que uma aliança não anulou a outra, mas deu a ela mais robustez e consolidou o que já havia sido iniciado. Isso nos faz pensar que uma terceira aliança ela não vai anular a anterior, mas vai fortalecer, claro, deixá-la diferente. Porque talvez a primeira havia limites, na segunda o limite foi ampliou-se, né? Então, a Torá nos ensina que uma aliança não anula a outra, mas faz fortalecer, faz engrandecer, faz dar robustez. E ela se torna diferente. Então, se torna diferente porque se torna melhor e se torna cumpridora da promessa. O que antes era promessa virou parte cumprida, né? Cumpriu-se a promessa. E até esclareceu mais coisas que não se sabia, né? Muito bem. Aonde nós queremos chegar? Queremos chegar aqui, a nova aliança, a aliança do servo sofredor, não muda a aliança anterior, mas muda, porque esta nova, o reconhecimento do povo judeu, do servo sofredor, né, vai fazer com que a aliança anterior se torne mais brilhosa, mais forte, mais poderosa, porque naquele momento não poderia ser. Ela tinha limites, e não tinha. Mas com o servo sofredor, tendo ele o reconhecimento que ele realmente foi Jesus que morreu pelos pecados do povo judeu, e os seus pecados são apagados, então ele aviva o que já estava definido, porque não pode mudar. Deus não pode mudar. Agora, é claro que para o mundo cristão, veja, para o mundo cristão, dos que seguem a Jesus, dos não-judeus, né, nada muda do que Jesus prometeu. Nada muda do que Jesus prometeu. Tá certo? Porque o que Jesus prometeu não pode ser mudado. Mas para os judeus o que havia sido prometido também não pode ser mudado. Então Deus cumpre as suas promessas, tanto para judeus como para não judeus, né? Entendeu? Amém. Que bom. Então, queremos assim, tudo é acrescentado mais, tudo tem mais brilho, mais revestimento, né? Aí é isso que eu quero dizer. Você lembra que a arca da aliança é feita de madeira. Amém. Só para lembrar aqui que Deus me fez lembrar. Um revestimento. Aí colocaram ouro, derramaram ouro, derreteram ouro. Ela mudou a aparência. Mas ela ficou metálica, e ela ficou mais forte, e ela ficou mais linda. É isso que acontece com a nova aliança. Todas as promessas de Deus anterior ficam mais douradas. É um revestimento para cumprir, solidificar aquela promessa que antes era frágil, madeira. Olha, veja a tenda do templo, né? A tenda construída por Moisés, pano e madeira, e lona, de couro, de bicho, né? Depois foi feito com pedras, há uma modificação, mas é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, né? Maior, mais amplo, mais bem distribuído, coisa assim mesmo, tá bem? Então, a nova aliança não anula a anterior, mas dá vigor e força. Isso é importante demais, viu? Vamos rever aqui o texto de Êxodo 19, que eu tinha lido aqui, que Deus falou lá uma coisa para o povo judeu, na língua portuguesa,
Ele diz assim, preste bem atenção. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, eita meu Deus, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular. Até então nós estamos, isso que nós já lemos, estamos lendo no porquê. Porque agora entrou a nova aliança. Nós lemos isso aqui antes de entender a nova aliança. Quando nós entendemos a nova aliança, aí nós voltamos para o texto anterior e vamos descobrir que coisas que não aconteceu, vai agora acontecer. Porque temos um servo sofredor que morreu por nós e nos perdoou. Então as coisas vão acontecer. Veja bem o que está dizendo aqui. Então ele disse: ouvirde a minha voz, sereis propriedades minhas. Então nós temos que ouvir essa voz. Tá bem? Como ouvir essa voz, irmãos? Eu vou explicar. Você, cristão, você, judeu, tem que ouvir essa voz. Também tem que reconhecer o servo sofredor, porque assim essa voz virá forte dentro de você. Viu? Você pode acreditar no que eu vou dizer. Você pode não ter estado lá quando isso aconteceu, mas o que aconteceu lá pode voltar a acontecer agora. Pode voltar a acontecer agora, se você reconhecer o servo sofredor. Se você, é aquela história, você entrou no caminho, você tem que passar, tem que atravessar aquela porta, tem que reconhecer o servo sofredor, Jesus. Né? Não o Jesus do Talmud, como nós lemos aqui nos vários vídeos, coisas maldosas, estranhas foram faladas contra a pessoa do Senhor Jesus, com o objetivo de extirpar ele do coração do povo judeu. Nós vimos lá a história das fezes fervendo, de adorando tijolo, só aquelas duas histórias ali anula qualquer maldade inventada sobre Jesus. Pode ler os evangelhos, os 4 evangelhos, tá bem? Você vai conhecer verdadeiramente a história de Yeshua, de Jesus. Então, se você reconhecer Jesus como servo sofredor, como nós cristãos já reconhecemos, e agora você cristão, que reconhece a voz do Eterno, a voz do Senhor Jesus como o servo sofredor, você vai também participar das bênçãos dessa mensagem aqui, de Êxodo 19:5. Como é que é, irmão Jorge? Isso não é para o judeu? Como é que você fala que os cristãos vão participar dessa bênção aqui? Aí eu vou citar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou voltar para o texto de Êxodo 19. Mas para o mundo cristão, os irmãos de 1 Pedro vão ler comigo a carta de Pedro, judeu também, da Galileia. Ele escreveu em relação aos não-judeus. Na época, havia muitos adeptos da fé dos nazireus, a seita dos nazireus, né? E não eram judeus, eram estrangeiros. Então ele mandou essa mensagem aqui, 1 Pedro 2,9. Ele diz assim, olha, 1 Pedro diz assim: mas vós sois, aqui fala judeus e não judeus, veja bem, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, judeu que reconhecia Jesus como servo sofredor, disse que da escuridão viera para a maravilhosa luz. Acendeu-se uma luz. A nova aliança acende uma luz. E é possível, através dessa nova aliança, na pessoa de Jesus, sermos definitivamente santificados e nos tornarmos uma nação santa, escolhida, remida, sacerdócio real, né? Todos estão entendendo? Então, você não judeu, que é cristão, que segue a Jesus, baseado nas palavras de Pedro, o benefício que vem através do sacrifício de Jesus, o servo sofredor, fará com que Êxodo capítulo 19, versículo 5, venha agora se cumprir, tanto em judeus como em não judeus. Amém? Tanto em judeus como em não judeus. Mas para isso, tem que cumprir esse requisito aqui. Qual é o requisito? Se ouvides a minha voz. Se ouvides a minha voz. Não é se leres o que está escrito. É se ouvides a minha voz. Temos que ouvir a voz. E a voz de Deus são as 10 palavras. Olha. Vou beber uma água aqui para relaxar. Bendito é o nome do Senhor por essa água. Veja bem. Perdão. Um pouquinho. Amém. Quando você acorda de manhã cedo, leia as 10 palavras. Leia as 10 palavras. Ouça elas dentro de você. Leia, mas tente gravar, para que você possa falar e você ouvir dentro de você as palavras. Você vai emprestar as suas palavras da sua boca para que seja escutado dentro de você as palavras. Então, leia as 10 palavras de manhã cedo. Quando você sair de casa e ir para a rua, você sai de casa para a rua, repita as palavras. Você tem que gravar, para você não ter que abrir a Bíblia na rua. Mas repita as palavras, as 10 palavras. E quando for a noite que você for dormir, antes de dormir, antes de fazer o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, repita as 10 palavras. Você ouça essas palavras. É isso que Deus está querendo dizer. Mas tem que ser assim? Tem que estar repetindo? Tem. O judeu sabe por que tem que estar repetindo. Então, quando você acorda, você repete as palavras, você ouve. Olha que lindo. Você acordar e as primeiras palavras que você vai ouvir é a voz do seu Deus. A voz do seu Criador. Ouvir a voz dele. Mas está repetindo, não tem problema. Está repetindo, não tem problema. Então, ouça a voz dele. E quando você for para a rua, ouça a voz dele de novo. Isso vai lhe proteger. E quando for dormir, quando você vai despedindo-se desse mundo físico, que você vai entrar numa hibernação, né? Os olhos do espírito serão desligados dos olhos da carne, você ouça a voz do Eterno. Então você ouve ele quando acorda, ouve quando anda na rua, ouve quando vai dormir. Então você está conectado com ele. Você estará conectado com Deus. Está aqui. Se ouvirdes
diligentemente, ou se ouvirdes a minha voz, ouvir a minha voz. Aí a segunda parte, e guardardes o meu conserto, a minha aliança, isso será consequência. Isso vai ser consequência. Agora, preste bem atenção. Para quem é judeu, vai sentir também uma coisa estranha no seu coração. Uma resistência, um cansaço, uma incomodação de ter que estar repetindo essas palavras. Entre os não-judeus vai acontecer mais, mas entre os judeus talvez isso aconteça em menor grau. Haverá uma resistência. Ah, por quê, irmão Jorge? Porque a voz é a de Deus, o Santo, Santo dos Santos. E se tiver alguma coisa dentro de você que está errado, se tiver alguma coisa de você dentro do seu coração que desagrada a Deus, mas agrada ao seu coração, haverá um conflito. Porque a presença da voz do Eterno dentro do seu coração estará queimando, impedindo aquele mal que você tem de querer desenvolver, de querer sobressair, de querer se manifestar. Porque o Santo dos Santos está ali repetindo a voz dele dentro de você. Aí vai haver um conflito. Então a tendência é você ter uma incomodação, uma inquietação, querer ouvir, querer esquecer, porque vai haver esse conflito. Então eu te digo com toda seriedade, meu irmão, se você suportar isso 40 dias, você venceu. Você venceu. É 40 dias, irmão Jorge, é 40 dias. Foi o tempo que o povo judeu esqueceu as palavras do Eterno e foram fazer o ídolo de ouro, né? O bezerro de ouro, foram se prostituir com danças, né? Porque não suportaram a voz do Eterno dentro deles, quando dentro deles havia um desejo do mal, né? De fazer o mal, de ter idolatria, de ter prostituição. Então, meu irmão, se você persistir, a sua natureza não querer, mas você insistir, ouvir a voz do Eterno dentro de você, nessas vezes que eu falei, o mal vai sair de dentro de você, seu coração vai mudar, vai haver uma transformação no seu interior. Aí vamos ver aqui a descrição do Salmo, meu Deus, cadê? Salmo 119. Irmão, leia o Salmo 119, você vai se animar, ouvir a voz do Eterno, ouça a voz do Eterno em você. Salmo 119, né? Salmo 119, versículo 25. Olha só o que vai acontecer. Salmo 119, versículo 25. Diz assim: a minha alma está pegada ao pó. Vivifica, segundo a tua palavra. Olha só. Isso é a tradução em português. Do Salmo 119, versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Então, quando a minha alma está pegada ao pó, você está morto. Viu? Ou seja, a palavra de Deus, que diz aqui, ela vivifica. Então, quando você ouve a voz do Eterno, ouve a voz do Eterno, ouve a voz do Eterno, seu coração não tem mais espaço para pensar o mal, para querer fazer coisas mal, porque as palavras do Eterno,
elas eliminam qualquer chance do mal desenvolver dentro de você. Vai chegar um momento que todo o mal que estava em você desaparecerá. Aí você desliga do pó, né? E estava pegado ao pó. Por que ao pó? O pó é o corpo. O pó é a carne, o pó é o coração. É o seu lado animal. É os desejos da carne, o desejo do coração, do homem humano, carnal, animal, né? Ele vai desaparecer. Ele deixará de ser seu guia. Ele agora será seu escravo, porque ele agora pertence ao Eterno. Ele foi santificado pelas palavras do Eterno que você insistiu em ouvir. E o Eterno encontrará no seu corpo, no seu coração, na sua alma, espaço para ele habitar. Você não vai mais conseguir ser você. Ou melhor, você vai ser você com o Eterno. O Eterno é você. Você e o Eterno é você. Você estará vivo! A voz do Eterno tem o poder de sarar sua carne de doenças, de infecções. Seu sistema imunológico vai funcionar no equilíbrio pleno e perfeito. O seu envelhecimento será retardado. Bom? Sim, porque a voz do Eterno é vida. É vida. Ela retardará até o envelhecimento. Você vai sentir o tempo. Você não vai ficar preso mais ao tempo. O tempo vai... O Eterno está em você. Ele vive para sempre. É claro que a gente vai morrer, né? Mas a tendência é viver mais, né? Então vai haver uma mudança grandiosa em você. Você não será mais você para você. Você pertencerá ao Eterno. Como ele disse nos Salmos, Êxodo 19, né? Sereis minha propriedade. Sereis minha propriedade. Ó, gostoso de se pertencer ao Eterno. Mas veja bem, isso era para acontecer na aliança lá no Sinai. Agora, com o reconhecimento do servo sofredor, isso será dobrado a energia para que isso venha a acontecer. Porque todos os teus pecados serão perdoados. Então, será dobrado, né? Então, faça esse teste. Faça esse teste. Você vai sentir que você não é mais você. Você vai sentir que você não vive mais para você. Você vai sentir que tudo em sua volta tem um objetivo. E o Eterno vai te dirigir. Para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Tu estarás com o Eterno. Porque a voz do Eterno não sai de você. Não sai do seu coração. Acendeu a luz da tua alma, do teu espírito. Você é um santuário do Senhor. Um templo vivo do Senhor. Por causa da voz do Eterno. Que você pronuncia incessantemente, né? Amém? Olha, se já era bom rezar Shema Israel Adonai Eloheinu, imagine ouvir na íntegra as 10 palavras do Eterno, né? Aí, fora de série. Então, são tantos benefícios que eu quero até ouvir que alguém escreva aqui para o nosso canal e me conte né, os benefícios que está sentindo de fazer isso, esse exercício. Será bom limpar o coração, você ter pensamentos retos. Deus se agradará dos seus pensamentos, da sua alma, né? Deus verá boas coisas em você. Amém? Mas é certo que haverá resistência. Pelo menos os 40 dias, haverá resistência interior e exterior. E
E sempre que houver algum mal dentro de você, o Eterno fará questão de que esse mal seja provocado, para que você repudie, insista: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Amém? Você vai ver coisas maiores que eu não posso falar aqui assim agora, né, nesse momento. Para encerrar, então, as 10 palavras para judeus e não judeus, né? Os Benoa são incentivados a guardar as 7 leis de Noé. Mas agora eu vou incentivar você, Benoa, né, que quer ser Benoa, ouça as 10 palavras do Eterno, tá bem? Elas a melhoram, como eu havia falado, elas a melhoram, elas dão mais substância às 7 leis de Noé. Se as 7 leis de Noé já era bom, com as 10 palavras elas ficarão melhor em você, viu? Muito melhor. Ouça as 10 palavras e eu vou explicar nos outros vídeos, né, palavras por palavra. Você vai ver como você vai crescer no Espírito, você vai se tornar propriedade especial do Eterno. Só para encerrar aqui, ainda quase se encerrando, nós temos aqui uma parte importantíssima que Deus fala aqui, no final. Porque toda a terra é minha. Versículo 5. Porque toda a terra é minha. Olha só. Por que Deus fala assim? Porque toda a terra é minha. A mudança não é só no seu corpo, não é só na sua saúde. Vou já explicar. Vou beber mais uma água. Então, no Senhor, nessa água. Olha, Deus fala aqui uma coisa impressionante. O poder da voz dele tem sobre você, sobre eu, sobre nós, em relação à terra. Ele diz: toda a terra é minha. Por que Deus falou isso? É certo que muitos judeus têm a sua explicação e estão corretas. Não estão erradas. E a minha explicação aqui não é para confrontar, afrontar ou desfazer. Mas vamos dizer assim, que eu tenho uma visão um pouco ampliada, né? Não quer dizer que a de vocês não são. Se eu ouvir, talvez ampliará mais o entendimento, né? Quando ele fala toda a terra é minha, é que uma vez que a voz do Eterno passa a residir dentro de você, olha só o que acontecerá. A terra inteira sentirá. A terra inteira vai sentir a presença de Hashem em você. É isso que o Eterno está dizendo. Ela sentirá que o dono dela está ali, pisando em cima dela. Não que seja nós, mas a energia do Eterno que nasce dentro de nós, da sua voz, passará pelas nossas mãos, passará pelos nossos pés. Passava no caso de Abraão, né, que onde pisavam a planta dos seus pés era abençoado, estava se marcando ali, tudo será teu. Quer dizer que a terra será sua, mas a terra sentirá a presença do Eterno em você, viu? Eu poderia até dizer nessas palavras, ela se despertará. A própria terra vai se despertar. Vai começar a sentir o Eterno dentro dela. Dentro dela, pisando sobre ela através de você. Que você passa a ser dele e ele estará em você. Ela reagirá. Como? Abençoando. Porque tu vai estar abençoando o lugar onde você mora. Vai abençoar a terra vai produzir. Pode vir chuvas no lugar que não tem chuva.
O Eterno está em você. É. Coisas maravilhosas podem acontecer, viu? Olha, só as palavras de Deus, essa voz escrita nas pedras, colocada na arca da aliança, fez o Rio Jordão se separar. Então, é mais ou menos isso, né? O Eterno vai estar dentro de você. Você é judeu. Desperte a luz que há dentro de você, né? Repita essas palavras. Amém? Mas reconheça o servo sofredor. Então você fará parte da nova aliança. A nova aliança vai fazer isso. Você será completo. O Eterno vai lhe completar. Você se sentirá filho. O mundo cristão é a mesma coisa. Se o mundo cristão já reconhece o servo servidor, agora ouça a voz do Eterno, como ele diz aqui em Êxodo 19, isso não foi anulado. Mudanças grandiosas vão acontecer dentro de você, irmão cristão, viu? Creia no que eu estou lhe falando. Creia. Amém? Bom, por último, eu quero ler com os irmãos, principalmente o povo judeu deve olhar a carta aos Hebreus. Não sei se você tem essa Bíblia dos cristãos. A carta aos Hebreus é uma carta escrita de judeus para judeus. Nós cremos que eram os judeus do primeiro século que reconheciam Yeshua como servo sofredor, né? Vejam o que ele diz aqui. Eles reconheciam. Então, eles escreveram esse documento, Hebreus, e eles fazem citação do evento da voz do Senhor no Monte Sinai. E também faz referência a Jesus, né? O servo sofredor. Hebreus, capítulo 12, do 18 a 24, diz assim: se for possível... Não, estou lendo errado. Hebreus 12, está aqui o texto. Hebreus 12, 18 a 24. E diz assim: veja muitos dizem que foi Paulo, mas não temos certeza porque não tem nome. O autor dessa carta, mas é judeu, viveu no primeiro século e escreveu para os outros judeus, principalmente porque o templo de Jerusalém havia sido destruído, Jerusalém tinha sido destruída, e ele escreveu isso para os irmãos. Assim, 18, porque não chegaste ao monte palpável. Isso aqui é importante. Aceso em fogo, e a escuridão, e a trevas, e a tempestades. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se ele não lhes falasse mais. Está falando aqui que os antepassados dos judeus, quando ouviram a voz do Eterno, pediram que nós não queremos ouvir. Ficaram com medo de não viver mais. Porque eles foram elevados de uma tal forma, achavam que... só um instantinho. Minha esposa, abaixa o som, filha. Então, eles ficaram com medo foram elevados demais, ficaram com medo de não voltar mais para a terra, a vida humana normal. A elevação foi grande demais, né? E eles disseram isso aqui. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava, né? Aquela voz ali estava destruindo dentro deles todo o mal que eles tinham, mas eles não estavam suportando, não queriam mais. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Aí ele diz no versículo 21. E tão terrível era a visão, ele cita visão, não era mais assim um fenômeno, era visão, era coisa espiritual, eles estavam tendo visão, todos estavam em transe,
Que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O próprio Moisés ficou assombrado e tremia. Então, naquele tempo, na época de Moisés, quando houve essa elevação, Moisés tremeu pelas palavras dos hebreus aqui, dos judeus, né? Porque o Monte Sinai era físico, mas eles foram elevados a uma visão extraordinariamente de presença de anjos. Anjos do céu descendo para entregar a Torá, e a voz do Eterno iria ser ouvida. Conforme nós vimos aqui, nós temos a oportunidade de ouvir hoje, né? Então essa voz não é qualquer coisa, não. É uma voz muito especial. Nós estamos abusando do tempo, né? Mas ele diz assim, agora ele conclui, olha bem o envolvimento da aliança, da nova aliança. Mas chegaste ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ele fala numa Jerusalém celestial, maior do que a Jerusalém terrestre. Ele fala numa Jerusalém celestial. E aos muitos milhares de anjos, né? A universal assembleia de igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, né? Aí ele conclui, e a Jesus, Yeshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue, do que o de Abel, né? Então, o sangue de Jesus, o servo sofredor, abriu a porta dos céus. Quando você repete as 10 palavras, a voz do Eterno, ela se ecoada dentro de você. Tem o prazer desse momento quando você ouvir essa voz. O seu espírito será reavivado, sua luz se acenderá e você será levado a um terceiro plano, a gente chama a cidade do Deus vivo, onde haverá a presença de anjos. O mundo físico é um que você vai viver, mas o mundo dos céus chegará até você. É grande demais a explicação, é muito grande, é gostoso também. Acho que aqui é o bastante, né? Já estamos com 42 minutos de palestra. Há muito mais a ser falado, né? Há muito mais a ser explicado. Doravante, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre os mandamentos do Senhor, né? As 10 palavras. Vamos estudar elas, porque eu creio que muito mais ela fala do que nós imaginamos, tá bem? Isso beneficiará muitos irmãos cristãos, do mundo cristãos. Eu creio que essa mensagem também beneficiou o mundo dos judeus, o mundo dos nossos irmãos judeus, né? Amém? Não esqueça de dar o like e compartilhar. Que Deus abençoe, que o Eterno nos proteja, que isso seja de luz para a sua vida. Amém? Muito obrigado.